Crise no Flamengo, Felipe Luiz joga tudo no ventilador, o que aconteceu com Pedro nos treinamentos e parece que o atleta até mesmo debocha da cara de Felipe Luiz e faz corpo mole. Tudo isso você vai ver nas falas de Felipe Luiz na entrevista coletiva após jogo contra o São Paulo. Então eu te peço, vem comigo nesse vídeo que você não vai se arrepender, cara. Tem muita fala polêmica de Felipe Luiz revelando muita coisa desse atrito com o Pedro. Mas antes de tudo te peço, se inscreve no canal porque eu trago informações do futebol aqui todo dia. Principais times brasileiros têm informação aqui direto. Entrevista coletiva, cortes da mídia esportiva e muito mais. Se você é amante do futebol, se inscreve para você não perder nada. E bora ver as falas de Felipe Luiz. Cara, bizarro. Óbvio, perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar um minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. É isso. Felipe, Raiz... Essa é a primeira parte muito forte do Felipe Luiz declarando que o Pedro não está querendo nos treinamentos. Saiu a notícia aí que ele abandonou o treinamento porque ficou de fora lá do coletivo. E parece que é verdade, cara. O Felipe Luiz largou o verbo dizendo que ele está abaixo em todos os aspectos dos outros jogadores, dos outros 20 e poucos jogadores que o Flamengo tem no elenco. Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou sobre a atitude dele ao longo da semana. Eu queria que você explicasse um pouco mais se foi indisciplina ou se vocês enxergaram que ele estava treinando realmente muito mal. Enfim, e a comissão técnica entendeu que ele não poderia treinar tão mal assim. Se ele abandonou o treino, né? A gente teve algumas notícias que disseram que ele teria abandonado o treino. A gente escutou também o lado do pessoal dele que disse que não, que ele avisou ao seu auxiliar que estava sentindo dores e etc. E ao longo, né, dessa última semana teve esse episódio de uma pessoa do alto escalão do futebol do Flamengo que, enfim, você viu os prints, toda aquela situação, você está, obviamente, muito ciente. Se você conversou com ele, o que você sentiu dele depois disso? Bom, primeiro, como eu falei, a treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim, aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas
Obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo, ou um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi disciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito, 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 muito abaixo dos outros, e não consegue acabar o treino. Então, tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Felipe, eu só queria... Cara, vocês têm noção do que está acontecendo? Nós estamos falando do melhor atacante que a gente vê nos últimos tempos, centroavante. Não tem centroavante brasileiro. O Pedro é uma raridade, é um troféu que o Flamengo tem exposto ali na prateleira, um camisa 9 com tanta qualidade que tem, mas parece que o atrito entre o Pedro e o Felipe Luiz já está de tão grande que o Felipe Luiz falou até mesmo de deboche. Caramba, cara, que declaração é essa? Só queria voltar ainda no tema do Pedro. A gente não teve a oportunidade de ouvi-lo, mas você, como representante e líder dessa equipe, queria entender o porquê desse comportamento dele. Não é a primeira vez que a gente sabe que o Pedro tem algum tipo de problema dentro do elenco, né? Em 2023 teve aquele lamentável episódio envolvendo também o preparador do Sampaoli. Mas o porquê desse comportamento dele? Talvez na cabeça dele ele conseguiria ser titular incontestável só pelo nome nessa volta depois de uma lesão. Talvez pela questão de você já ter dito que você conseguiria encaixar o time com a característica do Pedro. Queria entender o porquê desse motivo, já que ele não é nenhum garoto, né, dentro desse elenco do Flamengo e um dos principais nomes dessa equipe. Bom, essa é uma pergunta muito pessoal para ele, né? Por que um profissional que o trabalho dele, e ele é bem pago para isso, é trabalhar e treinar de uma forma profissional, o melhor possível, negocia. Ou não sei a frustração dele, não sei se é porque não joga, ou eu conversei com ele 3, 4 vezes. Ele mesmo reconhece o nível. Aí você pode falar que eu falei do modelo, mas ele jogou. Ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes. E o Bruno Henrique não jogou, e o Wallace e o Julinho não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu estou tentando recuperar o Pedro. Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não viu. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. E aí me demonstra, sabendo, depois, claro, que eu conto que ele tem uma qualidade excepcional e que a bola vai chegar e ele vai fazer gols, ele vai ajudar a equipe. Mas, infelizmente, não está nesse nível, não está no nível dos companheiros, isso é óbvio. E o que eu espero dele é que ele lute. O que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio. E eu tenho certeza que a hora que ele estiver assim, ele é melhor. Ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vê vídeo passado. Futebol se conquista diariamente. Luiz Araújo é prova disso, Alan é prova disso. A única coisa que melhorou do Alan do ano passado para esse ano foi a treinabilidade dele. É o que mais treina. O Eric e o Varela são prova disso. Não negociam um aquecimento, não negociam nada e jogam e performam. Então não tem outro caminho. Por mais que eu aqui ande dando voltas em falar de modelo e tal, ele tem que querer. E a hora que ele quiser, meu amigo, ninguém para, mas ele tem que querer. Felipe, aqui, sua esquerda. Tudo bem? Pedro Torre, ESPN, boa noite. É difícil a gente ver um técnico chegar e falar de forma tão dura sobre um jogador publicamente, assim como você falou. Você falou, estou de braços abertos para o Pedro. Você acredita que a relação é possível de reconstruir com o Pedro diante dessa exposição? Enfim, que o jogador às vezes se sente muito exposto, a gente sempre fala sobre isso, etc. Mas a partir do momento que você tem essa posição pública, é possível uma reconstrução de relação com o Pedro? E você falou, conversei com ele várias vezes. Quais foram as respostas, as reações do Pedro, em especial essa última vez que você conversou sobre esse fato de ficar fora contra o São Paulo? Qual foi a reação dele em relação a tudo isso? Obrigado. E a exposição do treinador? Quem pensa nisso? Né? Filho. Muitas vezes, quando a gente
Passa o time titular, ninguém entende e todo mundo porrada no treinador. E ninguém se preocupa pela exposição do treinador. Né? Mas chega um ponto, como eu falei, defendi durante muito tempo. Claro que dá. Eu não quero que ele saia. Falei para ele fazem 6 dias, não quero que ele saia. Quero que ele se dedique, que corra, que o treino gere essa adaptação nele para ele poder fazer o que todos os companheiros fazem, correr no campo. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, a hora que ele fizer isso aí, ele vai jogar. Ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, não precisa me dar a mão, não precisa me dar bom dia, não precisa nada. Ele precisa ser profissional, ir lá e resolver no campo. Mais nada. E tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. Que isso, cara. Que fala forte do Felipe Luiz aqui agora, hein, cara. Eu quero ganhar. E se o Pedro quiser ganhar comigo, muito bem. Se não, vai ter outros que vão querer ganhar. Que isso, cara. Primeiramente, já quero pedir a sua opinião. Comente aqui o que você acha sobre essa situação, essa exposição do Pedro. O Felipe Luiz largou tudo no ventilador. E na minha percepção, o que eu acho do que está acontecendo no Flamengo, que a gente vê nas mídias sociais, e agora, perante essa declaração forte de Felipe Luiz, é que não há uma boa relação entre os dois, muito provavelmente pelo Felipe Luiz não colocá-lo como titular absoluto como ele era antes da lesão. Provavelmente na mente de Pedro e dos seus representantes, ele voltaria de lesão e teria a cadeira cativa dele como titular. Mas não é bem assim. O Felipe Luiz quer um jogo de intensidade, onde é marcada a saída de bola do adversário, pressão, e o Pedro, nas suas melhores condições, não tem essa característica. É um cara mais centroavantão, mais paradão, que tem as suas qualidades. Porém, parece que esse atrito entre os dois é relacionado a isso. Mas a sua opinião, o que você acha? Comente aqui pra gente saber também. Talvez você vai vir com uma ideia que a gente, com a visão, né, que a gente não tenha, e vamos conseguir descobrir o que está acontecendo. Fato é que parece que até mesmo os representantes do Pedro já falaram que depois dessa declaração do Felipe Luiz, eles vão fazer de tudo para tirar o atleta do time carioca. Cara, que bafafá no Flamengo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para você não perder nada. Nenhuma informação importante de times grandes como essa aqui. Eu trago informações todo dia. Tá com todo like para ajudar o trabalho e tamo junto.